Fala rapaziada, beleza? Começando aqui um vídeo aqui no canal. E hoje nós vamos falar sobre algumas coisas sobre o Naruto, tá? E quem deu essa dica foi uma pessoa da minha família. Vamos começar pelo básico. Cada você que sabe de Naruto, você tem que saber uma base. Tem gente que vê Naruto e fala, ah não, vou começar a ver aqui, vou começar a ver pelo Boruto, vou começar a ver pelo Naruto Shippuden. Não, rapaziada, tem que começar pela ordem. Eu já zerei a franquia 2 vezes de Naruto. Só a do álbum, não. Só a do. Nossa, qual é que é o nome? É o mangá, que eu não vi. Mas todas as séries, todos os filmes eu já vi. 2 vezes? Não. Já zerei uma. Tô zerando a franquia de novo. Já acabei com o Naruto clássico. Já acabei com o Naruto Shippuden. Já acabei com o Boruto. Só falta os filmes para eu zerar a franquia de novo. E rapaziada, eu vou contar aqui um pouco sentado nesse banco. Deixa eu fazer. Ah, vou nem fazer minha transformação. Então eu vou ficar andando pelo mar. E o que pega? Pra você saber, uma base. Pra quem começa a ver Naruto, tem que entender o negócio. Começa com a raposa de 9 caudas, né? Pela destruindo a aldeia da Folha e tal. E aparece um cara em cima de um sapo. Que tá em cima do sapo, é o Minato. Quem é o Minato? O pai do Naruto. E nisso ele morreu, né? Lutando contra a Raposa de 9 caudas, se eu não me engano. E aí, o que pega? Nisso daí, você tem que ter dessa parte. Que o Minato morreu salvando seu filho, Naruto. E nisso, ele aprisionou a Raposa de 9 caudas dentro do Naruto. E nisso, foi surgindo a história do Naruto. Naruto nasceu sem pai, sem mãe e ficou sozinho na vida. Como que todos sabiam? Como todos sabiam que ele tinha a pose de 9 caudas dentro dele, todo mundo ignorava ele. Certo? Certo. E agora eu vou explicar um pouco sobre os clãs. Existem os clãs Hyugas, os clãs. O clã Nara. Não, o clã Nara, o clã Yakimichi, o clã Uchiha, o clã Uzumaki, o clã Hyuga. Tem outros aí que eu não lembro. E nisso, cada um deles tem seu poder especial. O clã Nara é o jutsu de. É o jutsu de possessão da sombra. Não, possessão não. Nossa, esqueci, véi. Possessão? Não, jutsu som. Ah, véi, não lembro, pô. Logo no vídeo eu esqueci, mas tudo bem. Acho que é possessão da sombra, não lembro. E nisso, quando que ele coloca a sombra dele numa pessoa, ele pode fazer que as pessoas mexam com o movimento dele. Então ele controla a pessoa, tecnicamente é isso. E é fácil de derrotar o oponente, mas também não é fácil de acertar essa técnica. E esse é o poder especial do clã Nara, tá? Do clã Nara. E o clã Nara? Quem tem no clã Nara? Tem o pai, tem a mãe. Tô zoando. Quem tem no clã Nara é o Shikamaru, o Shikadai, que é do Boruto. O Shikamaru é o amigo do Naruto. E o Shikadai é o do Boruto. E o Shikamaru é amigo do Naruto. Que é o Shikadai é o filho do Shikamaru em Boruto. Entendeu? E aí tem outras pessoas que eu não lembro. Tem a mãe dele, que eu não lembro o nome. Mas isso daí, cada clã tem sua técnica. E nisso, como que o Nara tem, o Akimichi tem. O Akimichi ele tem o poder de se transformar em uma borboleta, gastar toda a sua gordura, ficar magro e dar um super soco que desintegra as coisas. Desintegra pedra, entendeu? E nisso, quando que ele desintegra, destrói, né? E quando que destrói, some, né, amigo? E nisso, esse é o jutsu. O jutsu secreto, se eu não me engano, tem dois, que é o jutsu de expansão facial, que aumenta a parte do corpo, plau, entendeu? E esse é o jutsu especial. Os dois jutsus especial do clã Akimichi. Do clã Uzumaki. Rapaz, do clã Uzumaki. Eu diria que é o jutsu clone das sombras, mas não tenho certeza.
Jutsu Clone da Sombra. É Clone da Sombra? Gente, eu tô esquecendo tudo agora, gente. Eu acho que é o Jutsu Clone. É Jutsu Clone das Sombras. E. Mas. E aí? O negócio especial do clã. Do clã Uzumaki. É falar: tô certo! Tô certo! Tô certo! Tô zoando, rapaziada. Isso é só o que eles gostam de falar. Mas não é isso. O que é, na verdade? Não sei. Eu acho que só o Uzumaki que não tem. Eu não lembro, rapaziada. Porque eu já tô nos filmes, então eu me esqueci. Entendeu? Eu tô nos filmes. Então eu esqueci do que acontece. Na verdade, qual que é o jutsu especial. Mas, voltando. Eu não lembro qual que é, desculpa. Só que do Uchiha, todo mundo sabe, né? Tenta adivinhar. Tenta adivinhar. Qual que é? Sharingan, né, papai? Sharingan. Sharingan. É o Sharingan. E nisso, você tem que saber sobre o Sharingan também. O que é o Sharingan? O Sharingan, ele aumenta a capacidade da pessoa de luta, aumenta a previsão da pessoa, a pessoa consegue ver o futuro, consegue copiar jutsus. Jutsus é uma combinação de mão que dá um resultado que se torna em ação. E nisso, quando que o Sharingan ele pode copiar o jutsu, que é o que eu acabei de explicar. Que quando que ele copia, ele pode copiar o jutsu da pessoa e usar contra ela o mesmo jutsu que ela usa. Né? Então, nossa, eu não sabia que tinha como fazer isso. Olha que eu jogo Free Fire, jogo desde o primeiro passo e eu não sabia disso. E o que pega? Nisso daí, eles têm a habilidade de prever seus movimentos, copiar seus movimentos, ficar mais rápidos, prever os movimentos, tipo outro clã que eu sei, mas não vou falar agora, senão vai entregar todo o vídeo. Nisso eles conseguem fazer isso. E esse é um dos jutsus especiais para quem tem o Sharingan e também é do clã Uchiha. Que a maioria dos Uchihas tem o Sharingan, mas vamos lembrar do Kakashi. Não é Uchiha, mas tem Sharingan. Aí se fala, por que, Gustavo? Por que ele tem o Sharingan? Porque é muito difícil, mas tem como a pessoa nascer sem ser dos Uchihas com o Sharingan. Só que os Uchihas, o que pega nos Uchihas? Os Uchihas eles conseguem fazer os dois olhos e é tipo um jutsu. Que ele é tipo a transformação do olho deles. E como que é a transformação do olho deles, eles conseguem fazer a hora que eles quiserem. Só que quem não é dos Uchihas, eles, tipo assim, ele consegue, o olho dele fica permanente Sharingan. Igual é o caso do Kakashi. Por isso que o Kakashi já usava sua bandana. Ele é conhecido como acho que é o maior copiador de jutsus que tinha. E nisso, como que ele era? Mais forte? Não, mais forte não. Ele já foi muito forte no seu auge aí. Né? Mas voltando. E nisso, o Sharingan dele ficava toda hora. Não parava. Porque não era o Uchiha. Então não tinha como. Né? E nisso, como que não tinha como? Era mais difícil. Ele esconder o tanto que ele tinha que usar uma bandana. Pra a maioria das pessoas não saber. Mas a maioria já sabia que ele era um jutsu copiador. Ele era um ninja copiador. E ele era muito habilidoso do que ele fazia. E nisso, ele conseguia fazer o Chidori. O que é um Chidori? O Chidori é tipo um canto de passarinho. Que é o jutsu que faz parte do relâmpago. Que cria um relâmpago. E a pessoa consegue acertar esse movimento e é quase fatal. É fatal, na verdade. E nisso, foi assim que o Kakashi matou uma das pessoas que fez o Obito virar um monstro. Isso eu vou explicar mais pra frente quem é o Obito. E nisso é o poder do Kakashi, sendo ele não é dos Uchihas, mas tem o Sharingan por causa disso. E eles têm o Chidori.
um jutsu que é facilmente de ser parado. De separado, né? De separado. E aí, como ele é facilmente separado, é facilmente de acertar a pessoa. E o que que pega? Nisso. Nossa, rapaziada, como é que eu tô jogando Free Fire me distrai um pouco, tá? Acho que todo mundo. Nisso, ele consegue fazer vários jutsus especiais. E nisso, essa é a habilidade dos Uchihas. E eles só conseguem fazer o Chidori, lembrando, quando que tem 2 pen. Eu acho que é 2 pen. Não, rapaz, eu tô esquecendo tudo. Que é 2, tipo um ponto, tipo um vírgula. Dedo do olho, dedo do Sharingan. Quando que tem 2, eles conseguem fazer. Agora só depende da sua habilidade. Porque quando você tem um, não tem como fazer. Não sei o porquê. Mas não, eu só lembro que o Sasuke já falou isso quando que tava ensinando para sua filha. Só que eu esqueci, tá? E esses são o negócio dos Uchihas, os jogos especial. Agora dos Hyugas. Quem é Hyuga? O Jiryu. Muita gente fala que é o clã mais forte da aldeia da Folha, só que eu diria que quem é o mais forte do anime inteiro são os Uzumaks. Por que são os Uzumaks, Gustavo? Porque você não para. Gustavo. Os Uzumaks eram muito quietos. Eles não eram muito passivos. E por isso que o clã foi dizimando, porque todos os clãs se juntaram para derrotar os Uzumaks, porque eles eram muito passivos. Só que lembrando, os Uzumaks tinham tanta sabedoria que eles poderiam ter dominado o mundo. Inclusive pela imensa reserva de chakra que eles tinham, né? Pela imensa jutsus que eles tinham, os Uzumaks. Inclusive pelas experiências, ser sábio, saber a hora de parar, não ter guerra, ser mais sábio, eles ficavam mais na deles para não criar uma guerra. E nisso passaram a maioria dos Uzumaks, só poucos. Eles passaram os mais fortes, os mais velhos, os mais sábios, para cortar na raiz, sabe? Os sábios dos Uzumaks. E nisso, beleza. Os Hyugas são. Então, por isso que eu expliquei dos Uzumaks. Os Hyugas são considerados clã mais forte, mas eu não concordo. Que eu acabei de explicar. Nisso, eles têm, tipo, uma habilidade parecida com o do Sharingan, mas não tem como fazer o Chidori. Eles têm um olho chamado Byakugan. O Byakugan, ele é tipo o Sharingan. Ele consegue prever os movimentos. Ele só consegue prever movimentos. E ver chakra. Ele acerta seus pontos de chakra e faz você cair, se eu não me engano, por causa que ele acerta seus pontos de chakra. E ele consegue te ver. Se você estiver numa mata, se eu estiver aqui, nesse exato lugar, e você estiver atrás daquela casa, o Byakugan consegue te ver por causa do seu chakra. Ele sente o seu chakra. Por isso que é melhorado. É tipo um Sharingan. Não é um Sharingan. É tipo um Sharingan. Mas não é. É tipo um Sharingan. Só essa menina quis mostrar, rapaziada. Mas é tipo um Sharingan, né? E como que é o tipo Sharingan? Eles conseguem só prever movimentos, né? Então tem muita coisa. Só que também esse negócio... Nossa, olha esse skin dessa menina, véi! Como é que faz um vídeo assim? Ah, não, cara. Ai, cara, saudade da minha conta. Tá, mas isso daí, rapaziada, vocês já entenderam que o Byakugan ele consegue prever os movimentos, rapaziada. E é nisso. Esses são os clãs. Tem muito mais, né? Só que eu não lembro de cor.
Tem que ver de novo Naruto clássico. De novo. Acabei de acabar. Não, mentira, acabei de acabar não. Tem uns 2 meses que eu acabei. Já vou ter que ver de novo pra fazer outros vídeos pra vocês. Ai, Deus. É muito engraçado fazer vídeo pro YouTube. Só que o que pega? Esses são os clãs, né? Mas tem milhares de outros personagens. Tipo, quem criou o Dedo da Folha? Muitos falam que é o Madara, sabe? Muitos falam que é o Madara. E eu diria que foi o Madara. Porque a maioria das pessoas falam e eu também acho que foi o Madara. Porque eu acho que no anime até já foi explicado isso. Que o Madara, ele criou a Aldeia da Folha. Eu lembro que ele criou a Aldeia da Folha, chamado Konoha. E depois ele se voltou contra a Aldeia da Folha e morreu, né? E depois ele teve o jutsu de reanimação. Ele consegue estar nas suas. Ele consegue aí, nas suas formas que ele tem. Que é o Ceifeiro da Morte. Ele tem vários jutsus imensos. É o Madara? É o Madara. Mas eu tô confundindo com o Hashirama, porque o Madara e o Hashirama parecem demais. Eu não sei porquê, mas eu confundo os dois. Mas e aí, o que que pega? Nesses dois aí. E o Madara, ele foi criou a Dena foi. Agora vamos mudar de assunto. Morte de cada um dos Hokages. Número 1. Hashirama. Não foi mostrado ao certo. Nunca se sabe. No anime não foi mostrado. Porque o anime começa na morte do quarto Hokage. Quer dizer, começa na luta do quarto Hokage com a Raposa de 9 Caudas. E começa com os Hiruzen. Só esses. Porque o Tobirama e o Hashirama não se sabem como morreu. Muitos dizem que foi em batalha contra o Madara. Só que ninguém sabe. Porque não foi mostrado no anime. Então. O Madara, o Hashirama não foi explicado, nem o Tobirama. Então a gente não sabe. O Hiruzen morreu por causa que ele fez o jutsu Ceifeiro da Morte com o Orochimaru. Que ele pega os jutsus da outra pessoa, imobiliza os braços, faz o braço virar concreto. A pessoa não pode mais criar jutsus. E aí, em troca, a pessoa morre. A pessoa que faz esse jutsu, que quem morreu foi o Hiruzen, porque ele fez esse jutsu. Por isso chama Ceifeiro da Morte. Você usa, mas você morre. Entendeu? Você ganha, mas você morre. Isso foi o caso do Hiruzen. No tanto que depois o Orochimaru consegue libertar seus braços, né? E aí, abaixo do... Na hora, a morte do Hiruzen foi muito importante, né? Mas depois foi uma merda, porque... Depois o cara... Eu gosto muito do Orochimaru, sabe, cara? Só que eu diria que... Nossa, ele foi muito chato quando ele tentou virar contra Konoha. Eu acho que foi o que estragou o personagem. E o que que pega? Essa foi a morte do Hiruzen. Morte do Minato. Foi com a pose de 9 caudas. Tsunade não morreu. Kakashi não morreu. Naruto não morreu. Né? E também tem um aí que não morreu. Que é o... Ah, esqueci. E aí... Vamos explicar sobre os personagens. Tem vários. Eu vou falar sobre os dois personagens principais. Naruto e Sasuke. Que também tem a Sakura, mas vamos começar pelos mais fortes, né? Desculpa, Sakura, mas você é um pouco fraca perto dos dois. O Naruto tem o modo base, modo normal, tem o modo Senin, tem o modo Senin lendário, tem o modo Chakra da Raposa, tem o modo Rikudo, tem o modo Baryon. Tem outros aí, tem muitos outros, só que eu não lembro. Eu diria que o modo Baryon e o Rikudo são os mais fortes dele, foi no seu auge. O auge dele é o Rikudo e o Baryon. O Baryon ele né? Mas logo depois, quando que ele usa o Baryon, ele perde a Kurama. Spoilers. Né? Então, o poder dele era tão imenso no modo Rikudo que ele conseguiu curar o olho do Kakashi quando ele perdeu seu Sharingan. Spoilers. Curou, mas, tipo assim, não trouxe de volta o Sharingan. Ele só colocou no olho novo, porque não tem como voltar. E nisso, né? Ele perdeu e tal, o Sharingan e tal.
E ele, além do modo Rikudo, foi na Quarta Grande Guerra Ninja no Rikudo. Eu acho que ele venceu no Madara, não lembro direito, desculpa, gente. Se não me engano, ele vence no Madara no modo Rikudo. E Rikudo é o auge dele. Inclusive o Baryon. O Baryon, ele derrota o Ishiki. Ishiki? Não, rapaz. É o Ishiki? Sei lá. Não, rapaziada, desculpa estar pegando estressado, que sabe, se eu sei de todo o anime, só que na hora que chega de falar eu erro, né? Que hoje eu tava conversando sobre sobre a Tati, que é minha madrasta, ela me deu essa ideia e eu gastei toda a minha fala com ela, então eu esqueci, gente, desculpa. Desculpa aí por estar sendo um vídeo inútil, gente, desculpa. Mas o que que pega? Ixi, rapaziada, esqueci de novo. Cara, eu acho que como que deve estar estressando vocês. Acho que aqui tá a parede. Como que deve estar estressando vocês, rapaziada? Desculpa mesmo, que eu até esqueci algumas coisas. Porque eu falei tanto com a Tati, que é minha madrasta, que eu me esqueci de muitas coisas que eu acho que eu gastei tudo que eu sabia com ela. Não, gastei muito menos do que eu sabia. Só que eu falei tanto que eu acho que eu fiquei sem ideia pra esse vídeo. Vocês que acreditam nisso? Tem essa bobeira que eu tô. Mas esse foi o vídeo de hoje, tá? Esse foi o vídeo. E antes de eu acabar com esse vídeo, eu vou só explicar sobre a evolução do Sharingan. Existe o Sharingan com um pen, acho que é pen, tipo uma vírgula no olho que faz. 2, você já consegue o Chidori. O 3, né? Você evolui seu poder, você evolui sua capacidade de desviar de objetos, copiar jutsus também. Eu acho que só pra copiar jutsus, acho que é no quarto e no terceiro. E no segundo, não. Começa do segundo pra você poder copiar jutsus, né? E nisso, quando que começa, aí tem o quarto, tem o quinto. Pois quando você perde alguém que você ama, você transforma, você consegue o Amaterasu. O Amaterasu é uma chama. Mentira que esse cara é um personagem. Nossa, eu não sabia disso, véi. Eu jogo esse jogo desde o primeiro passo e eu não sabia disso. Não fazia nem ideia. Mas o que acontece? E nisso, como quando que desperta o Amaterasu, tem um fogo preto que não dá pra apagar. E ele destrói tudo. Tanto que ele destruiu o dentro do estômago do Jiraiya, o estômago do sapo que o Jiraiya invocou dentro de um apartamento. E o Itachi, spoilers, conseguiu furar com a Amaterasu. E depois disso veio o Rinnegan, que é evolução e tal. Fica roxo atrás e o espiral preto. E rapaziada, eu não lembro se o Rinnegan ele é evolução do Sharingan. Eu acho que o Rinnegan é evolução do Sharingan. Deixa aí nos comentários, rapaziada. Eu não tenho certeza. Tá, que isso daí eu esqueci. Mas isso daí, rapaziada. E acabou o vídeo, tá? Salve aí para quem vê esse vídeo aí. Valeu, muito obrigado pelo carinho. E se você chegou até o final, se inscreve no canal, deixa seu like maroto e coloca o emoji. Uma carinha e um óculos, que tal? O óculos preto, sabe? O óculos de sol preto, refletindo a luz do sol. Que tal, hein, rapaziada? Valeu. Falou, desculpa aí, gente. Eu vou dar um passo pra quem tá pedindo aí. E também se inscreve aí, rapaziada, pra não chegar no verificado, cara. Por favor, rapaziada. Por favor. Não vou pedir sempre, tá? Mas eu vou pedir até a gente chegar nos 1000 inscritos, pelo menos. Mas eu não vou pedir, que eu sei que vocês vão ser muita gente pra me inscrever. Então, salve aí, rapaziada. E quem chegou até o final do vídeo, comenta o emoji com óculos de sol na cara. Valeu, rapaziada. Boa noite a todos. E uma boa noite. E salve. Porque aqui é o